Olá a todos e a todas. Meu nome é Reinaldo Cardenuto, eu sou professor de cinema na Universidade Federal Fluminense e fui convidado pela editora Temporal para conversar com vocês sobre a passagem, de Oduvaldo Viana Filho pela televisão. É uma conversa breve, de certo modo, uma introdução ao assunto, portanto, eu deixarei meu e-mail na descrição do vídeo, caso vocês queiram me procurar para estender, ampliar esta conversa. Bom, de início, eu creio, que este vídeo se inicia com uma pergunta, com uma questão. Afinal, o que levou Vianinha a ir para a televisão? Sobretudo para a TV Globo. Ou seja, o que levou um dramaturgo com uma passagem incandescente pelo teatro político, no decorrer aí das décadas de 50, mas sobretudo década de 60, a deslocar-se rumo ao trabalho como roteirista na TV Globo nos anos 70. Bom, para começo de conversa, é preciso apontar, de modo geral, o que ocorria, digamos assim, no cenário cultural da passagem da década de 60 para a década de 70. Né? Comecemos lembrando as questões que envolviam o campo teatral. Né? Então, é preciso lembrar que o Brasil vivia um período de agudo autoritarismo, um período, digamos assim, em que a ditadura militar encontrava-se no ápice do seu projeto antidemocrático, e o campo teatral vivia, no fim dos anos 60, no início dos anos 70, uma dura perseguição política. Né? Então, nós tínhamos, à época, uma atuação muito intensa da censura ditatorial contra o teatro, sobretudo contra o teatro de engajamento político, e isso afetava diretamente a continuidade da trajetória do Vianinha como dramaturgo teatral. Junto a isso, é fundamental recordar que o teatro também vivia uma forte crise econômica, num cenário em que nós tivemos a falência de inúmeras companhias teatrais, portanto, o teatro tornava-se um meio de expressão de difícil sobrevivência material e de difícil continuidade artística. Né? Então, havia uma crise que envolvia tanto as perseguições políticas quanto as dimensões de uma, enfim, de uma desordem do ponto de vista econômico. Por outro lado, nós temos, no mesmo momento, final dos anos 60 e início dos anos 70, nós temos a afirmação do meio televisivo como um meio de comunicação de massas. Então, a Globo havia iniciado as suas atividades em meados dos anos 60, todos nós sabemos, com apoio, com suporte da própria ditadura militar, que tinha interesses estratégicos em uma emissora de alcance nacional, e a televisão barra a Rede Globo estavam ali se buscando, digamos assim, uma afirmação cultural, uma afirmação econômica no cenário do Brasil de então. E, nesse sentido, a Globo ela precisava, naquele momento, buscar talentos de outros campos artísticos que pudessem trabalhar na emissora, absorver talentos provenientes de outros setores que pudessem compor uma grade de programação. E, nesse sentido, a Globo foi buscar, no teatro,
dramaturgos e atores, enfim, talentosos para compor o seu projeto de afirmação cultural, né? Então a Globo foi atrás de muitos dramaturgos vinculados ao Partido Comunista Brasileiro, vinculados ao ideário comunista de então, dentre os quais Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Pontes e Vianinha, né? Então, a televisão até já via na Globo dramaturgos comunistas. Vale lembrar que antes nós tínhamos ali a presença de Dias Gomes, a presença do Braulio Pedroso, mas no início dos anos 70, a emissora absorve esses jovens talentos, né, provenientes do teatro engajado. E oferece a eles, claro, a possibilidade de uma segurança financeira, a possibilidade de uma sobrevivência financeira em tempos de crise teatral, né, em tempos de crise política. Então, é nesse encontro entre a crise do teatro e a afirmação da TV que vários dramaturgos se deslocam para a Globo, dentre os quais a figura central da nossa conversa, Vianinha, né? É muito importante, obviamente, ter em consideração que o Vianinha não foi para a Globo ingenuamente, né? Então, ao ir para a Globo, onde ele pôde encontrar sobrevivência material, ele ia dotado de um viés crítico, que ele, inclusive, já tinha destacado em uma das suas maiores peças, uma das suas obras-primas, né, escrita ali no início dos anos 70, a peça A Longa Noite de Cristal, né, no qual o Vianinha já evidencia o quanto ele sabe das estruturas autoritárias presentes no meio televisivo. Então, o Vianinha, de modo algum, né, foi para a Globo, de modo algum ele foi trabalhar na Globo, por volta ali de 1972, de forma ingênua. Distante disso, ele foi muito consciente de que ele encontraria um aparato, né, industrial de produção audiovisual. Mas foi, né, em decorrência do contexto histórico, foi para a Globo e foi dotado de uma perspectiva, né? Quer dizer, ele que era um dramaturgo em busca de uma arte que se comunicasse com amplos espectadores, uma arte crítica que se comunicasse com amplos espectadores, foi para a Globo com a expectativa de conseguir, na emissora, dar continuidade ao seu projeto político, né? Então, mesmo sabendo de todas as limitações e dificuldades, né, relacionadas ao projeto da emissora, ele foi com essa expectativa, né? Mais do que, portanto, o que eu quero dizer é que mais do que mera sobrevivência material, estava em jogo a possibilidade de conseguir dar continuidade ao seu projeto de dramaturgia crítica. E o mais interessante, e nesse sentido é a minha visão sobre essa questão, o mais interessante é que, ao meu ver, o Vianinha de fato consegue, né, dentro da Globo, num curto período de tempo, porque ele fica na Globo entre mais ou menos 1972 e 1974, o ano que infelizmente ele falece, né? Então, nesse curto período de tempo, ele consegue, né, emplacar uma série de roteiros com dimensões críticas, com leituras críticas sobre o Brasil, né? Então vai ser muito comum quando a gente olha para o conjunto de roteiros que o Vianinha escreve para a Globo, nós percebemos um voltar-se contínuo para as reflexões críticas sobre a classe média brasileira, né? Então, é muito interessante. Quer dizer, nós estamos num período em
em que nós estamos assim no ápice do projeto autoritário desenvolvimentista da ditadura militar, né? A ditadura está construindo, esculpindo toda uma propaganda em torno do Brasil grande, do Brasil potência, né? Uma propaganda que procura, digamos assim, convencer a classe média sobre os benefícios da modernização conservadora, que constrói as representações de uma classe média feliz diante do progresso, e o Vianinha vai na contracorrente, vai na contramão disso, e em seus roteiros televisivos ele consegue nos proporcionar narrativas críticas sobre o Brasil daquele momento, narrativas críticas sobre a classe média. Quer dizer, ao invés de roteiros elogiosos da classe média, nós teremos uma espécie de inventário das inquietações sociais, das inquietações existenciais que essa classe possuía em meio à ditadura militar, né? Então, em resumo, o Vianinha conseguiu na Globo uma espécie de crítica constante ao milagre econômico, né, ditatorial. Então, isso é bem interessante, o quanto ele conseguiu emplacar isso, né? Trata-se, afinal, né, repito, de um momento em que a Globo ainda se encontra no seu período formativo, ainda se encontra em busca de uma afirmação cultural, portanto, abriu-se também, né, para esses talentos da dramaturgia e abriu-se para as suas autorias, né? Então, é um momento muito específico, provavelmente sem retorno, em que houve sim uma abertura, mesmo com o seu pacto autoritário com a ditadura, a Globo, de certa maneira, se abriu, né, para a recepção desses dramaturgos comunistas. Bom, na Globo, o Vianinha ele participou de 2 projetos, né? Nesse intervalo aí de 1972 a 74, o Vianinha participou de 2 projetos. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, né? E, nesse sentido, tentar mapear como que o Vianinha lidou com a crítica ao milagre econômico. Bom, o primeiro projeto com o qual o Vianinha se envolveu foi a série Caso Especial. Essa série da Globo, ela é uma série que começou a ser feita, começou a ser exibida em setembro de 1971. A série prolongou-se por anos, né? E é uma série que, diferentemente, né, de muitas séries contemporâneas que a gente assiste a partir de streaming, ela não era uma série que tinha episódios em que um estava ligado com o outro narrativamente, né? Tratava-se de uma série com episódios soltos, com episódios autônomos. Cada episódio era uma narrativa fechada em si. O que unia esses episódios é que cada um deles era a adaptação de um clássico da literatura, do teatro, né? Era a adaptação de um clássico universal, só que essas adaptações eram deslocadas para o Brasil dos anos 70, elas eram atualizadas para o Brasil dos anos 70. Então, os roteiristas pegavam, né, textos clássicos do teatro e da literatura e adaptavam para o Brasil de 1972, 73, 74. É bem interessante, né, essa atualização dos clássicos. E a série ela era exibida próxima ao horário das 21 horas, das 22 horas. Os episódios tinham, em média, 60 minutos. E é importante destacar que esse horário de exibição não era, à época, o horário mais, digamos assim, ilustre da Globo, não era o horário de pico de audiência, né? Então, o pico de audiência era antes desse horário, ocupado por telenovelas, e ali, neste horário alternativo, era um espaço possível para experimentar linguagens, dramaturgias. Então, o Vianney acaba caindo na Globo num espaço que permitiu a ele uma continuidade produtiva interessante.
né? Bom, para o caso especial, o Vianinha adaptou vários livros e várias peças, enfim, né? Vale citar aqui, por exemplo, a sua adaptação de Dama das Camélias, né? Vale citar a adaptação de Noites Brancas, do Dostoiévski, Medéia, né? Do Eurípides. Então, ele foi atualizando esses textos para o Brasil dos anos 70. Na maior parte, né, na maior parte dos textos para o caso especial, o Vianinha faz uma narrativa melancólica, né? Então, esse é um traço do Vianinha na televisão. Ao trazer os textos clássicos para o presente, para a contemporaneidade, o Vianinha constrói uma leitura melancólica avessa ao otimismo ditatorial, né? Então, um dos traços do Vianinha na TV foram dramaturgias melancólicas em torno da classe média. Eu gosto muito de comentar, por exemplo, a adaptação que o Vianinha fez de Noites Brancas, né? O livro que o Dostoiévski escreveu originalmente em 1848. Trata-se de um programa que foi exibido em fevereiro de 1973, com direção de ninguém menos do que Zembinski, né? Tendo no elenco Francisco Coco e Nívia Maria. E, bom, o Francisco Coco, ele é o protagonista do programa, né? Ele é um homem de classe média baixa, né? Um livreiro, que é, assim, atormentado pela solidão. Então, ele é um corpo melancólico, né? Atormentado pela solidão, passa as suas noites derivando pelo Rio de Janeiro, sozinho, solitário, vendo casais apaixonados. Enfim, é um homem que sofre, né? E ele tem uma expectativa romântica, a expectativa do encontro com a mulher amada. E, a certa altura, ele encontra uma outra pessoa solitária, uma outra mulher solitária, dessa vez interpretada pela Nívia Maria. E o episódio parece que vai confirmar a paixão entre eles, parece que o projeto romântico vai se concretizar, no entanto, não dá certo, né? No entanto, a projeção de felicidade se torna impossível, a felicidade se torna inalcançável, e nós temos ali o desenho de um personagem de classe média melancólico que não consegue, né, realizar uma espécie de fuga idealista. Então, esse tema, né, classe média que vive fraturas românticas, que vive fraturas sociais, que se melancoliza, que não consegue fugir, né, não consegue empreender uma fuga romântica, esse é o tema que o Vianinha trabalha muito na televisão, né? Dama das Camélias também é assim, né? E Medéia, atualização da tragédia de Eurípides, com Fernanda Montenegro como Medéia, idem, né? Nós temos, assim, as fraturas socioexistenciais da classe média inventariadas na televisão. Aliás, Medéia, que foi dirigida pelo Fábio Sabag, em fevereiro de 1973 também, daria origem posteriormente, assim, né, inspiraria posteriormente a famosa, né, peça Gota d'Água, escrita pelo Chico Buarque e pelo Paulo Pontes. Então, por um lado, né, no caso especial, o Vianinha exercitou principalmente essa melancolia da classe média num período de milagre econômico, contrapondo-se, assim, à leitura otimista imposta pela ditadura militar. No entanto, é importante dizer que a melancolia da classe média não foi o tópico central do Vianinha, né? A maior quantidade de roteiros que o Vianinha fez foi na chave da comédia, né? Na comédia de costumes, da crônica de costumes, né? Então,
voltando-se novamente, mantendo-se, né, transitando pela classe média, o Vianinha ele voltou-se, sobretudo, para a comédia de costumes, né, para um riso. Vejam só, gente, não é um riso qualquer, né, não é um riso apenas assim para que nós extravasemos, né, gargalhemos, não é um riso qualquer, é um riso político, é um riso que, ao olhar para as desventuras da classe média, é um riso que nos informa criticamente sobre o Brasil do período. Aliás, é um traço do Vianinha durante toda a sua dramaturgia teatral, né? A comicidade crítica, a comicidade que olha para o país, a comicidade que pensa, que reflete sobre a condição de país na televisão, sobre a condição da classe média, né? Então, o Vianinha chega a fazer alguns episódios do Caso Especial que são assim, né? Vale citar, por exemplo, o episódio Enquanto a Cegonha Não Vem, um episódio autobiográfico, né? Que o Vianinha, onde o Vianinha trata de um jovem casal às voltas com as dificuldades de ter um primeiro filho, né? Enfim, episódio que posteriormente geraria um longa-metragem dirigido pelo Daniel Filho, mas o fato é que esta comédia crítica ela encontrará um lugar para o Vianinha na televisão no segundo projeto que ele participou, que foi o famoso projeto da série A Grande Família, né? Talvez o projeto mais conhecido do Vianinha, embora hoje em dia a gente tenha pouco acesso aos episódios originais de A Grande Família, né? Alguns encontram-se disponíveis no YouTube, caso vocês queiram ver. O fato é que é mais conhecido porque a Globo, recentemente, enfim, não tão recentemente assim, mas a Globo fez uma nova versão de A Grande Família, onde a primeira e a segunda temporadas são quase inteiramente baseadas nos roteiros que o Vianinha escreveu, né? Então, o que acontece? A Grande Família é um projeto que a Globo começou a... Originalmente, a Globo fez de 1972 a 1975, e é uma série inspirada, né, numa série estadunidense chamada All in the Family. E a primeira temporada de A Grande Família original, ela não foi muito bem sucedida, né? Então, algo ali não funcionou. Tratava-se de uma família de classe média alta, talvez algum descompasso entre o que o espectador via e o que era representado na tela, mas o fato é que a primeira temporada de A Grande Família não foi tão bem sucedida, né? O que faz com que a Globo decida reformular o programa. Então, a Globo chama um diretor, né, chamado Paulo Afonso Grisoli, para dirigir os novos episódios da Grande Família, dirigir a Grande Família a partir da segunda temporada, e convida justamente o Vianinha para reformular a série, né? O Vianinha ele reformula A Grande Família e ele faz um deslocamento importante. Ele pega aquele núcleo familiar e transforma ele num núcleo familiar de classe média baixa, né, moradora do subúrbio carioca. Então ele desloca, ele transforma em classe média baixa e consegue, a partir disso, uma comicidade que cairá, né, no gosto do público. Então o público passa a se reconhecer naquela família, né, aquela família que tem ali o patriarca da família, o pai da família, que é o veterinário Linneu, a sua esposa e dona de casa Nenê. Junto com eles mora o avô, que é o seu Floriano, que é um homem aposentado. Mora com eles o genro malandro Agostinho, né? E esse casal ele tem 3 filhos: a Bebel, o Júnior e o Tuco, né? Sendo que o Júnior ele é um estudante engajado de esquerda, sério, assim, sisudo, que estuda e tal.
E o segundo, Tuco, é um hippie descolado, né? Então, esse embate entre o jovem militante de esquerda, ou o personagem militante, versus o personagem hippie, ele se origina em A Grande Família e, posteriormente, o Vianinha leva para sua obra-prima Rasga Coração. Então, para quem percebeu, há uma diferença grande, né, na versão nova que a Globo fez, porque a Globo tirou um dos personagens de cena. O Júnior, ele foi retirado da versão nova e sobrou apenas o personagem do Tuco com o seu hipismo, né, descolado. E assim, essa família, né, de classe média baixa, suburbana, ela, a cada episódio, ela enfrenta dificuldades para sobreviver, ela enfrenta a lida com o dia a dia, né? Então, ao contrário daquela visão heróica, né? Daquela visão otimista que a ditadura procurava vender, a cada episódio nós temos uma família diante das duras lidas da sobrevivência, né? Claro, na chave cômica, como eu disse, de uma comicidade crítica. Então, por exemplo, vale lembrar aqui o episódio Pesadelos de uma Noite de Verão, né? Um episódio muito bacana da Grande Família original, na qual nós temos esse núcleo familiar sofrendo com o calor terrível do Rio de Janeiro, né? Eles suam, eles sofrem, um calor terrível, uma casa pequena, fechada, sem ventilação, e eles, com pouquíssimo dinheiro, eles não têm condições de comprar um aparelho de ar-condicionado. E é quando eles se deparam, né, com uma possibilidade, que é uma possibilidade nova, digamos assim, no Brasil moderno, que é a possibilidade do endividamento, né, da compra de um aparelho de ar-condicionado a prazo. E todos nós sabemos aqui que prazo significa dívida. E esse é um dilema desta classe média nos anos 70, né? Endividar-se para adquirir um bem material. É um tema, é um tópico, né? E daí deriva todo o humor político deste episódio. Então, é um episódio que trata de um tema pungente do Brasil de então, que é o endividamento da classe média. Em contracorrente à felicidade, nós temos o dilema, né? O dilema acrescido pela malandragem do Agostinho, que tenta comprar, né, um aparelho de segunda mão a partir dos esquemas de malandragem que o Agostinho tem. Então, a cada episódio, dentro da chave da comédia de costumes, o Vianinha ia trazendo um tema, né? Um tema sobre a classe média. Enfim, um outro episódio, como insista no dentista, por exemplo, mostra o seu Floriano, né, o avô, com uma dor terrível dos dentes, e o Agostinho tenta aproveitar a dor no dente, né? O Agostinho tem um patrão, o patrão tem um primo, enfim, que é dentista, e o Agostinho quer que o seu Floriano seja tratado pelo primo do chefe para que ele possa aproximar-se do chefe e conseguir uma promoção, que é as espertezas da classe média na lida com a vida. Então, cada episódio de A Grande Família é um tema da classe média, né? Um tema tratado com humor e com crítica, para que o espectador reconheça na tela os dilemas que ele vive. Então, numa entrevista que o Vianney concedeu em 1973, abre aspas, ele diz o seguinte: a grande família é a autogozação das nossas dificuldades. A partir daí, é fazer com que a família possa enfrentar esses problemas de maneira menos dolorosa, menos desgastante, sem entrechoques. Então, A Grande Família é uma série muito afetiva, né? Não é uma série que desconstrua, não é uma série para demolir a classe média. Pelo contrário, é uma série divertida, é uma série afetiva que trata os dilemas dessa classe com humor crítico. Portanto, né, o Vianinha transitou entre esta melancolia da classe média,
presente sobretudo em um caso especial, e este humor crítico também em torno da classe média, que desvela seus temas para além do milagre econômico, né, que é o que ele faz em A Grande Família. Então, basicamente, o projeto do Vianinha foi transitando por aí. Bom, eu gostaria de terminar essa conversa fazendo um rápido comentário, né? O Vianinha, infelizmente, como eu disse, faleceu em 1974 e deixou para nós, como legado, uma peça chamada Rasga Coração, né? De fato, uma obra-prima, e não, talvez possamos comentar esta peça em outra oportunidade. O que pouca gente sabe é que, enquanto Vianinha escrevia A Grande Família, ele preparava o piloto de uma nova série televisiva. E essa série se chamaria Turma Doce Turma. Ele fez esse piloto enquanto escrevia A Grande Família. Desculpa, enquanto escrevia Rasga Coração. Depois que o Vianinha falece, o Daniel Filho decide pegar esse piloto e transformar num episódio do Caso Especial. Trata-se de uma das narrativas mais bonitas que o Vianinha fez, infelizmente ainda desconhecida, eu diria, em que nós temos uma turma de amigos, né? Essa turma é formada por atores que eram amigos mesmo do Vianinha, Flávio Migliaccio, Milton Gonçalves, Gianfrancesco Guarnieri, e essa turma ela quer se divertir. A ideia da turma é essa, ela se reúne à noite para se divertir. No entanto, ela descobre o descompasso do mundo, né? Ela tenta ir numa sinuca, a sinuca está tomada por bandidos. Ela tenta ir para uma pracinha, a pracinha está sendo demolida pela especulação imobiliária. Eles tentam se divertir na rua e são presos. Ou seja, o Vianinha traça com humor uma crítica sobre um país que está fechado, um país não democratizado, um país onde a diversão tornou-se difícil, onde o encontro social tornou-se difícil. Um país sob a sombra da ditadura, sob a sombra da perseguição. No entanto, tal qual Manguari Pistolão, que em Rasga Coração faz um discurso sobre o quanto, a despeito de tudo, é importante manter o desejo da transformação, essa turma proclama o desejo de manter-se unida a despeito de tudo. É o afeto que une as pessoas na sobrevivência contra o que as oprime. Talvez Turma Doce Turma seja uma narrativa extremamente necessária para o Brasil de 2021. Encerro a conversa por aqui, espero que vocês tenham aproveitado e entrem em contato comigo, podemos continuar esta conversa. Um forte abraço, até mais.